introdução à química e também vamos ver um pouco de substâncias simples e substâncias compostas, ok? Quando eu falo química, como a aula é sobre introdução à química, fica a pergunta, né? O que é a química, certo? O que a química estuda? Quais são os principais aspectos da química? O que é que eu posso considerar como química? Então, para vocês, o que é química? A química, ela é uma ciência. A química, como eu falei, ela é uma ciência, certo? Mas é uma ciência que estuda o quê? A química, ela vai estudar a transformação da matéria, certo? Mas o que é matéria? Quando a gente fala de matéria, o que é que a gente imagina? Pensem só. Lembra lá daquela definição dos gregos que eles deram para átomo, que a gente viu na aula anterior? Então, o que é uma definição de átomo, né? O que é aquela teoria atômica, o que é que ela dizia? Que o universo tinha uma parte cheia e uma parte vazia. Essa parte cheia é que nós chamamos de matéria. Então, matéria é tudo que possui massa, certo? Pode anotar. Matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Essa definição vocês já devem ter ouvido em outros locais na escola, onde quer que seja, certo? Então a química, ela vai estudar a transformação da matéria, certo? Que transformação da matéria é essa? Ó, aqui do lado nós temos dois desenhos, certo? Na parte de baixo nós temos a mudança de estado físico da água. Ela está sólida, passa para líquida, depois para gasosa, certo? E em cima nós temos um esquemazinho mostrando um átomo que vai formar uma estrutura mais complexa, certo? Então, ó, o que é a química? Como eu falei, o que é que ela estuda? Ela estuda a transformação da matéria. Aqui a gente viu que a matéria é tudo que vai possuir massa, né? Que vai ter peso propriamente dito e vai ser o quê? E vai ocupar um lugar no espaço, certo? Nós vamos ver que a matéria ela é formada por átomos, certo? Então, ó, nós vamos estudar a transformação dessa matéria. Por exemplo, a água no estado sólido, né, o gelo, vai derreter e vai se transformar em água no estado líquido, certo? A água no estado líquido vai evaporar e vai se transformar em água no estado gasoso. Isso é transformação da matéria, certo? Então, a química ela vai estudar a transformação da matéria e vai estudar a interação entre esses átomos para formar substâncias, certo? A interação entre esses elementos químicos. Então, basicamente, repetindo, a química ela vai estudar a transformação da matéria e vai estudar os fenômenos químicos, que são justamente a interação entre esses átomos, certo? Ela também vai estudar as diferentes substâncias e suas transformações, como elas vão interagir entre uma e outra, qual é a energia que vai estar envolvida nessas transformações, a energia que vai estar envolvida nessas interações, certo? Porque quando eu tenho um átomo, esse átomo vai formar uma substância simples ou composta, ou o que é que seja, ele vai ter que interagir com outro átomo. Então toda essa interação, toda essa parte que está relacionada à matéria, que está relacionada aos átomos, aos elementos químicos, certo? É o que a química vai estudar, certo? Então a química ela vai ser a ciência que vai estudar as transformações da matéria, os fenômenos químicos da matéria e a interação entre as substâncias, tá bem? Então não é nada difícil. Eu tenho um monte de coisas se a gente se fala agora, a gente falei agora, mas como eu falei, tentem definir, ler isso aqui, entender e tentem definir com as palavras de vocês. Não precisa ser tão complexa a definição. Faça uma definição simples, certo? Até porque quando você consegue definir de cabeça um conceito, significa que você entendeu esse conceito, certo? Então tentem pegar isso aí
e ler direitinho, escutar essa explicação e tentar definir com as palavras de vocês. Aí pega essa definição e escreva no caderno, tá bom? Falando do histórico da química, quando é que surgiu a química, como surgiu a química, alguém tem ideia aí? Ó, só pelas imagens aqui do lado, a química surgiu, né, há bastante tempo. Quando eu falo química surgiu, não falo química como ciência, né? Porque a ciência química é quando você está estudando esses fenômenos, você está entendendo como esses fenômenos ocorrem, você está desvendando como esses fenômenos ocorrem. Mas a química, ela já é feita, já é utilizada pelo homem há milhares e milhares de anos, certo? Desde que o homem começou a produzir ferramentas, começou a modificar o ambiente ao seu redor, o homem começou a fazer o quê? A trabalhar com a química, inconscientemente, claro, sem saber que aquilo era química, sem dar nome à ciência. Ele não sabia como é que ocorria aqueles fenômenos quimicamente falando, certo? Então não se sabe quando é que a química surgiu. Só se sabe que foi nos primórdios da humanidade, certo? Provavelmente a primeira realização, né, a primeira transformação da matéria que o homem fez, né, com as próprias mãos, provavelmente seja a utilização do fogo, certo? Com a produção do fogo, o homem pode misturar alguns materiais, por exemplo, produzir alguns metais, fundir esses metais, certo? Misturar para transformar em metais com ligas mais complexas, mais resistentes, certo? Então não se sabe ao certo quando começou a utilização do homem, mas se sabe que foi nos primórdios da humanidade, certo? Provavelmente com a utilização do fogo pelo homem, até porque o fogo é uma fonte de energia e várias reações químicas você precisa de energia, adicionar energia ao meio, adicionar energia a algum canto para poder você fazer ocorrer essa reação. Igual quando você utiliza água, por exemplo, se eu vou ferver uma água, a água ela não vai ferver do nada, ela não vai evaporar do nada. Ela precisa de um calor, ela precisa dessa energia em forma de calor para aquecer a água e fazer a água o quê? Fazer a água evaporar, certo? Então, ó, o fogo, ele é provavelmente a primeira forma que o ser humano utilizou para trabalhar com química, certo? Mas como eu falei, repetindo, naquela época não se dava o nome de química e nem se sabia o que era e para que servia, certo? Não, eles não tinham esse entendimento como a gente tem hoje, ou pelo menos se acha que eles não tinham esse entendimento, certo? Então, como eu falei, desde a pré-história humana, o ser humano já vem trabalhando com química, né? Mas no primórdio da civilização humana, os homens praticamente eram caçadores e coletores. Então, você não se tinha esse raciocínio tão trabalhado, certo? Mas a química como ciência mesmo, ela veio começar a surgir a partir do momento que os seres humanos começaram a se agrupar em quê? Em civilizações, certo? As primeiras grandes civilizações humanas surgiram lá no Oriente Médio, né? Naquela área da Mesopotâmia, que é aquela região do Oriente Médio que fica entre aqueles dois rios, né? O rio Tigre e o rio Eufrates, né? Como está aí do lado, certo? Ali no Crescente Fértil. Então, quando esses seres humanos começaram a se agrupar, por exemplo, começaram a se juntar para viver em sociedade, eles deixaram de ser caçadores e coletores e começaram o quê? E começaram a ter que plantar, certo? Ter que cuidar da terra, ter que produzir alimentos, certo? E desde o primórdio da humanidade, só um exemplo, né? Desde o primórdio da humanidade, quando eles começaram a se reunir, eles já começaram a produzir primeiramente o que? Bebidas alcoólicas, por exemplo, como a cerveja, bebidas fermentadas. Então, por exemplo, quando você pega um carboidrato e utiliza um micro-organismo, no caso uma levedura, para fermentar esse carboidrato e transformar esse carboidrato em álcool, você está fazendo uma transformação química utilizando um meio biológico que é um micro-organismo,
certo? Então, desde aí eles começaram a, como é que eu posso dizer, a trabalhar melhor esses fenômenos. Não era só fazer o fogo e esquentar, eles começaram a entender como é que esses fenômenos ocorriam, certo? Eles não tinham o conhecimento técnico científico que a gente tem hoje, mas mesmo assim eles sabiam que, por exemplo, se eu pego a cevada, misturo com uma levedura, né, que é um fungo, ele vai e deixo por tanto tempo a tanta temperatura lá, né, num local com uma temperatura um pouco mais baixa ou um pouco mais alta, né, que eles podiam controlar dependendo da habitação que eles colocavam. Então eles sabiam que seguindo aqueles passos ali eles iam produzir uma bebida, que era cerveja, por exemplo. Então, mesmo sem ter aquele conhecimento técnico científico bem apurado, mas ele já sabia como é que se trabalhava essas coisas, ele já sabia como é que acontecia essas coisas. Então, não tinha o nome de química ainda como ciência, a química não era uma ciência ainda, mas já se trabalhava com a química, já sabendo como é que fazia algumas coisas, né? Alguns experimentos, algumas coisas. Então isso começou a se tornar mais entendível, começou a se estudar melhor lá na Mesopotâmia, né? Naquelas civilizações que surgiram ali. Mas os maiores impactos na questão da ciência vieram com as ideias dos pensadores gregos, né? Dos filósofos gregos, né? No caso da química, lá na Grécia tiveram duas teorias que chamaram bastante atenção, né? Que são bastante importantes para a ciência que a gente conhece como química. Foram duas teorias, né? A teoria do atomismo e a teoria dos quatro elementos. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de alguma dessas duas aí, né? Mas eram teorias bem simples, mas ao mesmo tempo bem complexas para aquela época. Como eu falei, eles não tinham é, nada de científico ali, né? Eles só tinham o pensamento deles. Então tem que ser dado mérito a esses pensadores por essas duas teorias. E a gente vai ver cada uma e o que cada uma dizia, certo? Então, a primeira teoria que a gente vai ver aí é a teoria do atomismo, certo? Que é a mais importante para a química. Quem formulou essa teoria foram dois filósofos, né? O primeiro foi Leucipo de Mileto, né? Que ele nasceu ao redor dos anos 500 a.C., e o seu discípulo Demócrito de Abdera, certo? Que nasceu entre 460 e 370 a.C., certo? Demócrito vocês já conhecem, né? Muitos já conhecem, é bem conhecido, mas Leucipo não é tão conhecido. Mas essa teoria do atomismo, ela é acreditada a esses dois filósofos, certo? O que é que essa teoria do atomismo ela falava, propriamente dito, né? A teoria do atomismo, ela dizia o quê? Que o universo, ele é infinito, certo? Então os gregos naquela época eles já tinham essa noção do universo ser infinito, né? Não ter fim, certo? E era formado por uma parte vazia e por uma parte cheia. Vejam só então, quando você tem aquela parte vazia, é o que a gente chama de vácuo do espaço, que não tem nada, né? E a parte cheia você tem aí as estrelas, os planetas e por aí vai, certo? Essa parte cheia, como eu falei no início da aula, é justamente o que? A matéria, certo? Então essa teoria do atomismo diz o que? Em relação à parte cheia do universo, certo? Então Leucipo afirmava isso, né? Que o universo era formado por duas partes, né? Uma parte vazia e uma parte cheia, certo? Nessa parte cheia do universo, como eu falei, era a matéria, né? Todas as partículas fundamentais, né? E ele dizia que essas partículas elas estavam em movimento contínuo. E a gente vai ver que isso é válido, né? Você tem a questão da entropia, que é a desordem, certo? Que você não tem as partículas organizadas, paradas, estáticas, não. Elas vão estar sempre em movimento, certo? O próprio átomo, os próprios elétrons vão estar em movimento, vão estar ressonando, certo? Então, ele já tinha essa ideia. Então, era uma ideia bem avançada para aquela época, para quem não tinha nada de conhecimento científico assim, para quem só observava a natureza, é uma coisa digna de mérito, bastante mérito até. Então, esses filósofos eles já tinham ideia, assim, por conta do pensamento deles, do pensamento crítico que eles tinham, do que como é que o universo
ele trabalhava, né? Uma ideia arcaica, mas mesmo assim válida. E certos pontos dessa teoria são válidos até hoje. Além dessa questão que Leucipo afirmava, né, que o universo tinha uma parte cheia e uma parte vazia, essa parte cheia, como eu falei, ela seria o que? A matéria. Então, ele chegou a pensar o seguinte também: essa matéria, que é a parte cheia, né, tem que ter uma parte indivisível, né? Ou seja, se eu pego essa matéria, começo a dividir e cortar em partes cada vez menores, vai chegar um momento em que essa matéria eu não vou mais conseguir dividir, certo? Que seria a menor porção indivisível dessa matéria. E a essa menor porção indivisível da matéria se deu o nome de átomo, certo? O nome átomo vem do grego, né? Claro, né? E significa o quê? Sem divisão, certo? O A é de negação e o tomos é divisão. Então, átomo significa sem divisão ou indivisível, certo? Então, qual era a teoria do atomismo? A teoria do atomismo dizia o quê? Que o universo era infinito, formado por uma parte cheia e uma parte vazia. E essa parte cheia era a matéria. E essa matéria, se eu pegasse um pedaço dessa matéria, começasse a dividir, ia chegar num momento que eu não ia conseguir dividir mais, certo? Então, ia chegar num tamanho de partícula que é indivisível. Esse tamanho de partícula indivisível eles chamaram de átomo. Então, átomo, a palavra átomo significa o quê? Sem divisão ou indivisível, certo? Então, na teoria do atomismo, eles diziam que a matéria era composta por uma partícula indivisível, que eles deram o nome de átomo, certo? Bem tranquilo, tá bom? Já no contraponto aí, né, toda vez que surge uma teoria, surge uma outra teoria negando ou contestando ou dando uma visão diferente a essas teorias, né? Naquela época também não era diferente, certo? A teoria rival à teoria do atomismo era a teoria dos quatro elementos, certo? Essa teoria dos quatro elementos ela era defendida por dois filósofos também, o mestre e o seu pupilo, né? Empedócles, né? E Aristóteles, certo? Empedócles ele propôs o quê? Que a matéria ela seria constituída por quatro princípios, certo? O ar, a água, o fogo e a terra, certo? Por isso a gente tem aí, né? A questão do nome da teoria ser a teoria dos quatro elementos. Ele dizia o quê? Que tudo no mundo, tudo no planeta era composto pelo quê? Por esses quatro elementos, certo? Por esses quatro princípios, certo? Que era a água, o fogo, o ar e a terra. Então, tudo que tinha, né, que existia de matéria era uma combinação de pelo menos dois desses princípios, de dois desses elementos, certo? Então, essa teoria aí, ela foi formulada, né? E ela foi defendida justamente por Aristóteles. Aristóteles é um filósofo muito famoso, né? Todo mundo conhece Aristóteles, certo? E Aristóteles, claro, né, nem todo mundo acerta sempre, né? Ele foi um dos maiores defensores, se não o maior defensor dessa ideia, né, dessa teoria dos quatro elementos, né? Essa teoria ela se opunha ao atomismo, né? E ele queria ampliar essa ideia, né, que foi criada por Empedocles, né? Certo? Essa teoria, ela defendia justamente o quê? Ela dizia que não existiria uma partícula indivisível, não, né? Que o átomo não existiria, não, né? A teoria do atomismo dizia que o átomo era a menor unidade que ia compor essa matéria, né? E ele já dizia o seguinte, né? Ele propunha que a matéria-prima, né, que constituiria a base de formação de todas as substâncias que existem no universo, ela seria formada por quatro elementos básicos, certo? E cada elemento desse, ele era formado de duas das quatro qualidades, né, que eles falavam, né, dos quatro elementos, como quente, frio, seco e úmido, certo? Por exemplo, o fogo. Qual seria as características do fogo? Ó, quente e seco, certo?
A terra, qual era a característica da terra? Seca e fria, certo? A característica da água seria o que? Fria e úmida. A característica do ar seria o que? Quente e úmido. Então, ó, a partir desses quatro elementos aí, você teria a formação de tudo que há no universo, certo? Por exemplo, pega um exemplo bem nada a ver mesmo aí. Você pega o metal, por exemplo. O metal, qual que seria a característica do metal? Certo? Ele seria o quê? Quente e frio. E aí vocês podem extrapolar para qualquer coisa que vocês tiverem aí, que vocês pensarem. Faça esse exercício mental aí para ver. Peguem, por exemplo, a madeira ou qualquer coisa que vocês tiverem perto aí de vocês agora, o lápis, uma caneta, alguma coisa assim, e tentem associar a, a essa lógica aqui de Aristóteles, né? Essa lógica da teoria dos quatro elementos. Se você for ver, não é uma teoria que tenha desmérito assim, porque como eu falei, naquela época você não tinha os meios científicos para você poder provar as suas teorias, né? Então, se você for ver, tem uma certa lógica no que ele fala, né? E para aquela época, para aquele estado tecnológico ali, isso seria muito revolucionário, né? Teria sua lógica, teria seus princípios válidos, certo? Como eu falei, pega aí qualquer coisa que você tiver perto de você aí e faça essa experiência para você ver. Tente dar essas características aí de quente, seco, frio e úmido para qualquer coisa que você tem aí por perto, que você vai ver que você consegue aplicar isso. Só que a gente viu, a gente sabe, hoje em dia é fácil dizer, né, depois que a gente tem tudo estabelecido, que não é bem assim que funciona, né? Certo? Mas a teoria dos quatro elementos dizia isso. Basicamente, ela dizia que tudo no universo, né, toda a matéria no universo, ela existiria por uma matéria-prima primordial, né? E essa matéria-prima era formada por quatro elementos, né? O fogo, a terra, a água e o ar, né? Que teria quatro qualidades, né? Quatro características, sendo quente, frio, seco e úmido, certo? Então é isso aí, a questão da teoria dos quatro elementos, certo? Então nós tivemos a teoria do atomismo e a teoria rival, que é a teoria dos quatro elementos, beleza? Então a química ela veio se desenvolvendo como ciência desde que? Desde a Grécia Antiga, né? Que a Grécia é o berço de quase todas as ciências modernas que a gente conhece hoje. Só que essa química, ela foi evoluindo, né? E quando a gente chega lá na Idade Média, essa química, como não existia esse nome de química ainda, né? Você tinha lá os filósofos que eram pensadores de várias áreas, né? Como você vê Aristóteles aí, você vê Demócrito, eles são pensadores de várias áreas do conhecimento. Então até ali você não tem o nome de química, química como a gente conhece não, certo? Mas ali a gente dá como o início da química porque você começa a pensar nas teorias modernas, né, que a gente utiliza nos princípios modernos, que a gente utiliza para a nossa química, né, para a nossa ciência moderna que a gente chama de química. Lá na Idade Média, você já começava a dar nome a essa ciência, né? Não era chamado de química, mas era chamado de alquimia, né? Muitos de vocês conhecem aí, né, a questão da alquimia, certo? E a alquimia, ela é a química lá da Idade Média. Na verdade, não era só química, né? Era uma combinação de vários e várias modalidades, né? Por exemplo, você tinha na alquimia, você tinha elementos da física, da medicina, da semiótica, muito de misticismo, espiritualismo também, certo? Porque naquela época muita coisa era voltada para o sobrenatural, principalmente o que a gente não conseguia explicar, né? Tinha muita questão da arte, certo? Da química mesmo, propriamente dito, que eles trabalhavam com esses materiais, né? Esses compostos químicos misturando e vendo o que é que dava, né? Até que muito se descobriu daí, né? Várias coisas que a gente utiliza até hoje, como por exemplo a pólvora, foi descoberta a partir daí, né? Da alquimia, né? Naquela época dos alquimistas, né? Lá na China, certo? Aí você tem muito da antropologia, astrologia, filosofia, metalurgia, matemática, ou seja, a alquimia, não é? Que eu posso dizer que seja a mãe, né, da química moderna, ela surgiu, mas ela era uma ciência extremamente variada, né?
Ela juntava vários elementos de várias outras áreas, né, do conhecimento. Mas o que é que essa alquimia ela almejava, né? Ó, basicamente eles queriam descobrir o remédio contra todos os males, né? Certo? Eles queriam a cura suprema, certo? Eles queriam desenvolver a pedra filosofal, né? A pedra filosofal, ela fazia o que? Ela transformava tudo que era tipo de metal em ouro, certo? E além do elixir da vida eterna, né? Que como eu falei que eles queriam descobrir o remédio contra todos os males, né? Eles queriam ser imortais, né? Eles queriam ter o, como é que eu posso dizer, a capacidade de transformar qualquer tipo de metal, qualquer tipo de substância em ouro, certo? E também a criação de homúnculos, né? Que era a criação da vida artificial, certo? Então, como tudo hoje em dia, a maior parte das ciências hoje em dia, elas se desenvolve a partir de desejos egoístas mesmo, posso dizer assim, certo? Ultimamente tem mudado um pouco isso, mas a maioria da ciência ela é desenvolvida através de conceitos egoístas. A alquimia no mesmo jeito, né? Por exemplo, eles queriam desenvolver essa questão da alquimia para quê? Para ser imortal, né? Como aí eu descobri esse remédio contra todos os males, né? Conseguir ser rico e ter escravos, né? Você tem aí a criação de vida artificial, eles queriam criar os homúnculos, eles queriam mesmo era escravos para eles, certo? Criar exército, essas coisas. Mas, independente disso, não tira o mérito de várias coisas serem descobertas a partir dessa alquimia, certo? E um dos princípios dessa alquimia, que é bem legal, é a questão da troca equivalente, né? Que, por exemplo, a questão da pedra filosofal aqui, você poderia transformar em ouro, só um ouro é um metal, só outro metal, né? Certo? Você, por exemplo, você tinha 1 grama de ferro, você transformaria em 1 grama de ouro, você não transformaria em 1 tonelada de ouro, não, certo? Então, alguns princípios, vários princípios da química, várias substâncias, vários compostos que a gente utiliza e que foram bem importantes para o desenvolvimento da humanidade, foram desenvolvidos nessa época aqui, na Idade Média, né? Com os alquimistas, certo? Eles não eram nem cientistas, basicamente dito, eles eram mais magos, né? Era mais voltado para a parte do misticismo, do espiritualismo, do que para a ciência propriamente dita, né? Mas aquilo ali, né, deu eles tiveram uma finalidade e essa finalidade terminou se transformando em outra coisa que, ao meu ver, é muito mais benéfico, né? Que é a questão da ciência mesmo, do conhecimento científico que eles desenvolveram. Beleza? Então, hoje a gente sabe que toda a matéria ela é composta por átomo, né? O átomo ela é a partícula fundamental que vai compor a matéria, certo? Então, a gente sabe hoje em dia que os gregos lá da teoria do atomismo, eles não estavam errados, certo? Só não estava completa aquela teoria deles, né? Mas a teoria é aceita até hoje, certo? Então, ó, a gente sabe que toda a matéria ela é composta por pequenas unidades que eram consideradas indivisíveis, né? Que eram um átomo, certo? Como eu falei, o átomo é a menor unidade fundamental da matéria, ou seja, a menor partícula que vai formar a matéria é o átomo, certo? Mas tem que ter uma característica. A gente sabe que o átomo ele consegue ser divisível, a gente consegue dividir um átomo. Só que a menor unidade que compõe uma matéria e que você seja capaz de identificar um elemento químico ali, certo? Você considera átomo, beleza? Como eu falei, ó, o termo átomo, a palavra átomo, ela vai derivar lá de quê? Da palavra grega, né? Certo? Que significa indivisível ou sem divisão. Beleza? Então, ó, o átomo hoje em dia a gente sabe que ele não é indivisível, né? Ele tem suas partes aí. E a gente viu o quê? Que essas partes elas são formadas por quê? Por um núcleo, né? Nesse núcleo a gente sabe que tem prótons e nêutrons e uma eletrosfera, né? Com elétrons circulando em órbitas ao redor do núcleo, certo? Então a gente vai começar a falar das partes do átomo, certo? A primeira parte que a gente vai falar é o elétron, certo? O elétron ele é a menor partícula que vai compor esse átomo, certo? A massa do elétron, né, o tamanho do elétron, ele é 1840 vezes menor que a massa do núcleo. Se o núcleo do átomo já é pequeno, imagine uma coisa que é 1840 vezes menor que esse núcleo.
Então o elétron ele é extremamente pequeno, certo? Então, ó, esse elétron ele possui carga elétrica, como a gente viu, né, lá naquela aula de modelos atômicos, que esses átomos, né, ele tem partículas e essas partículas vão ter cargas elétricas associadas, certo? Então, ó, qual é a carga elétrica que é associada a um elétron? Um elétron ele tem carga negativa, certo? E ele vai se mover bem rapidamente ao redor do núcleo, né? Que ele vai gerando assim um campo eletromagnético. Por exemplo, a gente não tem muita noção do que é um elétron, mas ele está bem presente na nossa vida cotidiana, como por exemplo a eletricidade. O que é eletricidade? O que é uma corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é que a migração de elétrons ao redor de um cabo, por exemplo, de um fio de cobre, certo? Então, ó, quando você acende a sua luz aí, ó, fluorescente aí, você está adicionando energia aos elétrons e depois esse elétron vai jogar esse excesso de energia em forma de fóton, né? Em forma de luz para clarear aí sua casa. Então, ó, aparentemente é uma coisa que não está muito perto da gente, mas a gente está utilizando certas propriedades, né, do átomo a todo momento, certo? Então, ó, só repetindo, o elétron, né, ele tem carga negativa, certo? E ele é 1840 vezes menor que o átomo, beleza? E ele vai ficar migrando em uma órbita ao redor do núcleo. E essa migração, né, ele vai gerar um campo eletromagnético, certo? Então, ó, como um átomo tem muita carga, tem carga negativa, como um átomo não, como um elétron tem carga negativa, quanto mais elétrons eu tiver num átomo, mais esse átomo vai ser negativo. Quanto menos elétrons eu tiver no átomo, mais esse átomo vai ficar menos negativo ou eletropositivo, certo? Então, ó, eu tenho um átomo que tenha, por exemplo, 10 elétrons. Esse átomo ele vai ser mais eletronegativo do que um átomo que tenha 5 elétrons, certo? Então você tem a questão da eletropositividade e da eletronegatividade em relação à quantidade de elétrons que um átomo tem. Quanto mais elétrons, mais eletronegativo. Quanto menos elétrons, menos eletronegativo. Ele é mais eletropositivo, certo? E a gente viu também que o que? Que esses elétrons eles vão migrar ao redor do núcleo em órbitas diferentes, né? Aqueles elétrons que têm mais energia, eles vão ficar mais distantes do núcleo, e aqueles elétrons que têm menos energia vai ficar mais próximo do núcleo, certo? Já quem faz parte do núcleo ali, nós temos aquelas duas cargas, né, que são os prótons e os nêutrons. Os prótons, eles têm carga elétrica positiva, certo? Ele tem o mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons, certo? Então, dessa forma, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente. E aquela questão da atração de cargas, que você tem o quê? Uma carga positiva e uma carga negativa que vão se atrair, certo? Cargas iguais, elas vão se repelir. Então, ó, mesmo um elétron sendo menor que um próton, a carga de energia que um elétron tem, ela é proporcional à carga de energia que um próton tem, certo? Então, um elétron tem a carga negativa e o próton ele vai ter a carga positiva. Só que essas cargas positivas e negativas, elas vão ser proporcionais, certo? Então, os prótons junto com os nêutrons, eles vão formar o núcleo atômico, certo? Então, o núcleo atômico ele é formado por prótons, por nêutrons, e você tem os elétrons migrando ao redor do que? Do núcleo. E os elétrons ficam migrando ao redor do núcleo devido ao quê? Devido à atração dessas cargas, certo? Porque você tem no núcleo prótons com carga positiva que vai atrair os elétrons que estão ao redor com carga negativa. Essa diferença de cargas aí que vai manter os elétrons presos ao redor do núcleo, certo? Mas esses elétrons eles podem ficar presos para sempre? Podem, só que quando a você tem uma entrada de energia nesse sistema aí do átomo, você pode retirar um elétron desse aí, certo? Que a gente vai formar o que a gente chama de íons,
certo? Você pode retirar desses elétrons aí, você pode ionizar esse átomo, certo? O átomo pode sim perder elétrons e o átomo também ele pode ganhar elétrons, certo? Aí você vai ter o que a gente chama de ânions e cátions, certo? Junto do próton também lá no núcleo, nós vamos ter o que? Os nêutrons. O nome já diz tudo, né? O nêutron, ele vai ter carga neutra, certo? E junto com os prótons lá dentro do núcleo, ele vai formar toda a massa do núcleo. Na verdade, os nêutrons eles têm 99,9% de toda a massa do átomo, né? De toda a massa do núcleo ali. Então, os nêutrons, se você encontra os nêutrons em maior quantidade no núcleo atômico do que os prótons, certo? Só que os nêutrons eles não vão ter carga, certo? Ele vai ter carga neutra, beleza? Então a gente viu que era um átomo e agora a gente vai entrar nesses processos, né? Por exemplo, um elemento químico. O que é um elemento químico? Certo? Um elemento químico nada mais é que um conjunto de átomos, certo? Que tem as mesmas características. Como eu falei, um átomo de ferro ele vai ter o quê? A mesma quantidade de elétrons, a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de nêutrons, certo? Então esses átomos que têm essas mesmas características básicas, eu vou agrupar como um átomo de ferro, certo? Um átomo de hidrogênio, por exemplo, só tem o quê? Um próton, um nêutron e um elétron. Então, todo átomo que tiver um próton, um nêutron e um elétron, eu vou chamar de hidrogênio, certo? Então, um elemento químico nada mais é que um nome que eu vou dar a um átomo, certo? Ou seja, a um grupo de átomos que tem as mesmas características, certo? Como é que eu sei que o ferro é ferro, que o hidrogênio é hidrogênio? Através das características desses átomos, certo? Alguns desses átomos a gente pode ser considerados como substâncias simples, que a gente vai ver daqui a pouco o que é uma substância simples e o que é uma substância composta, certo? Ó, atualmente existem o quê? 118 elementos químicos, né? Lá na tabela periódica, sendo que 92 desses elementos eles são naturais, que são encontrados naturalmente na natureza, né? Que você consegue encontrar até não facilmente, mas você consegue encontrar na natureza esses elementos, né? E 26 desses elementos eles são artificiais, ou seja, eles são produzidos pelo homem através de fissão ou fusão nuclear desses átomos, né? Então são aqueles elementos mais pesados, aqueles elementos artificiais, beleza? Então, relembrando aí, ó, o que é um elemento químico? Um elemento químico, ele é um conjunto de átomos que eles têm a mesma característica, certo? As características básicas que eu falei aqui é o que? O mesmo número de elétrons, o mesmo número de prótons, o mesmo número de nêutrons dentro do núcleo, certo? A gente vai ver e a gente viu já, né? Começar a aula de revisão, a gente já viu que esses átomos, né? Eles vão ter características, certo? Além dessas características de quantidade de próton, nêutron e elétron, certo? Mas em suma, né? Os elementos químicos só são o quê? Um conjunto de átomos, um grupo de átomos que tem a mesma característica. Beleza? Nada de complicado, bem simples até. Então, esses elementos químicos eles podem se juntar, né, para formar substâncias diferentes, que podem ser substâncias simples ou podem ser substâncias compostas, certo? E essas substâncias também, ou simples ou compostas, elas podem o quê? Se desfazer, né, se decomporem e se transformarem de novo em elementos químicos, certo? A gente tem um exemplo aqui, ó. A gente tem um exemplo aqui, ó, do cloreto de sódio, né, o NaCl, certo? O NaCl é uma substância composta. Só que se eu dividir esse NaCl, quando eu coloco esse NaCl em água, ele vai se dissolver. Ele vai se dissolver num átomo de sódio e num átomo de cloro, certo? Esses átomos de sódio e esse átomo de cloro são elementos químicos, certo? O de sódio tem características que eu vou chamar ele de sódio e o de cloro vai ter características que eu vou agrupar ele no grupo cloro, certo? E você também pode encontrar esses elementos químicos, além de fazendo parte de substâncias simples e compostas, você pode encontrar esses elementos químicos de maneira pura também, certo?
por exemplo, o neônio, que é um gás nobre, você vai encontrar ele de maneira pura lá, você não vai encontrar ele misturado com outro elemento, como é o caso do cloro e do sódio, no exemplo de cima, certo? O cobre também é outro elemento que você vai encontrar ele basicamente puro na natureza, certo? Eles isolados, certo? Só que alguns desses átomos isolados, você pode considerar também ele, esses elementos químicos isolados, você pode considerar ele como uma substância simples também, que a gente vai ver, tá bom? Então, repetindo de novo, certo? Vão anotando no caderno, fica mais fácil para vocês fixarem. Ó, o que é um elemento químico? Um elemento químico são um conjunto de átomos ou um grupo de átomos que você vai ter características parecidas, características iguais. Então você consegue agrupar, certo? É o mesmo que eu tenho uma mistura de gatos e cachorros, certo? Um monte de gato e um monte de cachorro misturado. Pelas características de um gato, eu vou saber que um gato é um gato, né? Então eu vou poder separar aqueles gatos e botar os gatos juntos num canto e pegar os cachorros e colocar os cachorros juntos em outro canto. Então, ó, um cachorro vai ter características que você sabe que é um cachorro e um gato vai ter características que você vai saber que é um gato. Nos átomos são a mesma coisa. Cada átomo vai ter características que você vai poder agrupar esse átomo junto com os outros átomos que são iguais a eles, certo? Então, a esse conjunto de átomos que são iguais nós chamamos de elementos químicos, certo? E como eu falei aqui nesse slide de agora, esses elementos químicos eles podem ser encontrados isolados na natureza, certo? Ou eles podem ser encontrados fazendo parte de substâncias, substâncias que podem ser simples ou substâncias que podem ser compostas. E essas substâncias simples ou substâncias compostas, quando elas são decompostas, né, quando elas se quebram, elas vão liberar esses elementos químicos soltos de novo, né? Certo? Então, como é que eu vou agrupar esses elementos? Como é que eu vou diferenciar um elemento químico de outro, já que eu não posso observar o átomo a olho nu, certo? Então, esses elementos químicos, para facilitar a vida do pesquisador, para facilitar o entendimento, né, para facilitar o trabalho, né, da química, dos químicos, esses elementos químicos eles são representados, certo? Por letras, por símbolos. E esses símbolos eles são agrupados no que a gente chama de tabela periódica, certo? Como é que esses elementos eles são representados? Ele é representado pela letra inicial do nome, certo? Que ela pode vir acompanhada de uma letra ou duas letras minúsculas, certo? A primeira letra maiúscula e a segunda letra ou a terceira minúscula, certo? Aqui a gente tem um exemplo aqui do ferro. No centro aqui a gente tem ó, Fe, que é o símbolo do ferro, certo? Fe porque é ferro, começa com F, certo? E a segunda letra é o E, minúsculo. Beleza? Na parte superior esquerda, a gente vai ter o número atômico, que é o número de elétrons que a gente vai ter no ferro. Então o ferro ele tem 26 elétrons, certo? Do lado direito, a gente vai ver que a gente tem um 2, 8, 14, 2. Se você for somar tudo isso aí, vai dar 26, certo? Que são os elétrons. Só que lembra que eu falei que os átomos eles são compostos por um próton, pelo núcleo composto por prótons, prótons e nêutrons, e os elétrons eles ficam migrando ao redor. Esse número do lado direito aqui, ó, são a distribuição eletrônica, certo? Você tem numa primeira camada 2 elétrons, numa segunda 8, numa terceira camada eletrônica 14 e na quarta camada eletrônica 2 elétrons, certo? E a gente sabe que esses elétrons eles são divididos assim em camadas eletrônicas pela quantidade de energia que cada elétron tem. A gente viu que quanto mais energia um elétron tem, mais distante ele fica do seu núcleo, certo? E que cada camada eletrônica dessa tem uma quantidade limitada de elétrons que ela pode comportar. Então, ó, no centro aqui nós temos o símbolo, né, do elemento químico. Isso eu estou usando o exemplo do ferro aqui, mas todos os elementos químicos são representados dessa maneira, certo? Do lado esquerdo superior nós temos o número total de elétrons, né, que a gente chama de número atômico. Do lado direito nós temos a distribuição eletrônica, que é a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas do átomo. Como eu falei, se você somar todos esses números aí que está do lado, vai dar o 26, que é o número de elétrons, certo?
E no canto inferior esquerdo, a gente vai ter na parte de cima o nome do elemento propriamente dito, né, ferro, né, sem, além do símbolo. E abaixo do nome do elemento a gente vai ter a massa atômica. A massa atômica ela vai ser o peso, basicamente, o peso do átomo. Beleza? Lembra que eu falei que o núcleo ele é composto basicamente por nêutrons? Então, basicamente, essa massa atômica ela vai ser o peso dos nêutrons que estão ali aonde? No núcleo, certo? Então, ó, um elemento químico, para facilitar o estudo, ele é representado por um símbolo, né? Além do símbolo, na tabela periódica nós vamos encontrar o número atômico, que é o número total de elétrons. Nós vamos encontrar a distribuição eletrônica, né, que é como esses elétrons são distribuídos nas camadas eletrônicas. Vamos encontrar o nome do elemento e vamos encontrar a massa atômica, que é o número de nêutrons que a gente vai ter no núcleo, basicamente, já que os nêutrons eles são 99,9% da massa, né? Então, mesmo com os prótons ali, e os elétrons, 0,001% são os prótons e os elétrons, certo? Então, são partículas praticamente em relação a peso inúteis, certo? Em relação a peso, certo? Vai estar sempre assim nessa distribuição aí? Não necessariamente. Vai estar nessa mesma ordem, você vai conseguir identificar o que é cada coisa, mas pode estar num layout diferente. Depende muito do tipo de tabela periódica que você estiver utilizando. Às vezes pode ter todas essas informações, às vezes pode não ter todas essas informações, certo? Ou pode estar em lados opostos, por exemplo, certo? Mas sempre vai ter isso aí que é o básico, beleza? Então, para facilitar o entendimento, para fazer uma relação entre esses átomos, é, os pesquisadores, os cientistas agruparam todos esses átomos no que a gente chama de tabela periódica, certo? Mas a tabela periódica não só serve para agrupar aleatoriamente, não. Tem uma ordem, certo? Essa ordem é através de certas afinidades, beleza? Por exemplo, por que a tabela é periódica? Porque esses elementos eles são agrupados em períodos, certo? E o que é que são esses períodos? Esses períodos, eles são linhas, certo? Que esses elementos eles vão ser agrupados de acordo com o número de camadas eletrônicas que esses elementos eles vão ter, certo? Lembrando que camadas eletrônicas é a quantidade de órbitas de elétrons que vai ter ao redor do núcleo, certo? Por exemplo, esse exemplo grandão aqui que a gente tem do ferro, ele tem quantas camadas eletrônicas? Olha, uma, duas, três, quatro, certo? Veja essa distribuição eletrônica aqui do lado direito. Você vai ter o quê? Quatro camadas eletrônicas. Então, ó, os elementos eles vão na tabela periódica eles vão ser organizados em períodos e esses períodos eles se baseiam, né, no número de camadas eletrônicas que esses elementos têm, certo? Por exemplo, o primeiro período nós vamos ter dois elementos, certo? Isso em relação às linhas. Quais são esses dois elementos que a gente vai ter aí? Ó? Tem essa casinha verde e essa casinha azul. Você vai ter o que? O hidrogênio e o hélio, certo? Que eles vão ter uma camada eletrônica só. E assim sucessivamente. Por exemplo, o segundo período, nós vamos ter quantos elementos? 8 elementos. Você tem o que? Dois, né? O lítio e o berílio. E depois você vai ter o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o neônio. Então você vai ter o que? 8 elementos compondo essa camada aí. E assim sucessivamente. Quanto mais você vai descendo, mais camadas, mais períodos vai tendo. O terceiro período dessa tabela periódica, você vai ter 8 elementos. No quarto período, você vai ter o quê? 18 elementos. No quinto período ali, vamos ter o quê? 18 elementos também. No sexto período, 32 elementos. E no sétimo período, 32 elementos também. Certo? Se você parar para analisar essa questão dos períodos, você vai perceber o quê? Lembra que um átomo ele pode ter apenas 7 camadas eletrônicas, certo? E essas camadas eram numeradas com letras, certo? E cada camada dessa tem um número máximo de elétrons. Então você vai ver que esses períodos aí eles vão coincidir justamente com o quê? Com o número máximo de elétrons de cada camada. Tanto é que nós temos o quê? 7 períodos, certo? E cada período desse tem
o mesmo número de elétrons que a gente pode acomodar basicamente naquelas camadas ali, certo? Então eles são bem relacionados, certo? E além das linhas ali, não é? Nós temos também as colunas, certo? As colunas, elas vão dividir os elementos em famílias, certo? E nós temos a família A e B, certo? Que elas vão possuir 8 grupos cada uma, beleza? Por exemplo, a família 1A, nós vamos ter o quê? Os metais alcalinos, que você vai ter o quê? O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, césio, frâncio, certo? Como exemplos. A família 2A, nós vamos ter o quê? Os metais alcalinos terrosos, beleza? E aí nós temos como exemplo o quê? O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio, certo? Ó, na família 3A, nós vamos ter o quê? A família do boro. Como um exemplo, nós temos o boro, propriamente dito, o alumínio, o galho, o índio, o talho, o nútrio, certo? Na família 4A nós temos a família do carbono, certo? Qual a família do carbono? Nós temos o que? O carbono, o silício, o germânio, o estanho, o chumbo e o fleróvio, certo? Na família 7A nós vamos ter o que? A família dos halogênios, né? O flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o estato e o unoséptio, certo? Na família 8A, nós vamos ter a família dos gases nobres, certo? Que é aquela famíliazinha lá no cantinho azul, aquela coluninha azul, certo? Aí você vai ter o que? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, certo? E por aí vai, beleza? Então, ó, os elementos químicos eles são agrupados por afinidades, certo? Em linhas em relação à quantidade de camadas eletrônicas e em colunas através de quê? De suas famílias, certo? Beleza? E isso tudo serve para quê? Porque fica muito assim, a princípio você olha assim uma tabela periódica, você acha complicado, mas na verdade fica até bem mais fácil de você conseguir fazer um estudo, fazer uma pesquisa, até estudar, porque ele está totalmente organizado. Então, dessa maneira que está organizado, você consegue ter um controle melhor, você consegue ter mais facilidade em estudar e ver as características que são comuns a esses elementos químicos, certo? Então, esses elementos químicos aí que a gente tem, como eu falei, eles são elementos químicos por quê? Porque eles são agrupados porque eles têm características semelhantes. Lembra que eu falei questão de quantidade de elétrons, de prótons e de nêutrons, certo? Só que além dessas características semelhantes, eles têm outras características que são parecidas, certo? E essas características também servem para agrupar na tabela periódica, o que a gente chama de características, né? De propriedades periódicas e propriedades aperiódicas, certo? Uma propriedade periódica ela vai variar, não é, periodicamente com o aumento do seu número atômico, certo? Beleza? Essa propriedade ela vai variar de acordo com o número de elétrons, ou seja, quanto maior o número de elétrons, mais vai variar essa característica, certo? Vai ser diferente de um átomo que tem um número menor de elétrons. E quais são essas características? Ó, o raio atômico, o volume atômico, a densidade absoluta, certo? O ponto de fusão e o ponto de ebulição, a afinidade eletrônica, a energia de ionização, a eletronegatividade, a eletropositividade, certo? Ah, mas eu não sei o que é isso não. Ou seja,
para essa aula da gente, como é uma coisa básica, eu não quero que vocês saibam o que é cada uma dessas coisas não, certo? Só quero que vocês entendam como é que funciona a tabela periódica, como é que para que fez a tabela periódica, como é que você agrupa esses átomos, como é que esses átomos são agrupados, porque eles não são agrupados sem lógica, certo? Só porque quis que agrupasse assim, não, tem lógicas e tem prioridades para agrupar esses átomos, certo? Então, por exemplo, o que é o raio atômico? É a distância que você tem do núcleo até a camada, até a eletrosfera, certo? Por exemplo, o volume atômico é o volume que esse átomo vai ocupar. Por exemplo, bem simples aqui, ó, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é o ponto que o átomo vai, que a substância vai passar do estado líquido para o sólido e do líquido para o vapor, certo? Você tem, ó, a energia de ionização, por exemplo, que é a energia que é necessária para você arrancar um átomo arrancar um elétron daquele átomo, certo? Então, ó, eletronegatividade e eletropositividade, que é a questão de quanto mais elétrons eu tenho, mais eletronegativo eu fico. Quanto menos elétrons eu tenho, menos eletronegativo eu fico, ou seja, eu fico eletropositivo, certo? Lembrando que o elétron ele tem carga elétrica negativa, certo? Então, a propriedade periódica é essa, né? Que é uma propriedade que vai variar periodicamente, certo? Com o aumento do número de elétrons, com o aumento do seu número atômico. Beleza? Então, para vocês, eu quero só que vocês saibam quais são, não o que é cada um. Agora, claro, quem quiser saber o que é cada uma, fica à vontade de me perguntar ou fica à vontade de pesquisar também, certo? Então, as características periódicas são essas, repetindo: raio atômico, volume atômico, densidade absoluta, ponto de fusão e ebulição, afinidade eletrônica, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, certo? E nós temos também o que a gente chama de propriedades aperiódicas, certo? São aquelas propriedades que elas não vão variar, certo? Como, por exemplo, a massa atômica e o calor específico, eles vão ser constantes, certo? Nos átomos. Beleza? Então, ó, nós temos as propriedades periódicas e as propriedades aperiódicas, certo? As propriedades periódicas, elas vão variar, né? De acordo com a quantidade de elétrons que a gente tem, de acordo com o número atômico. Já as propriedades aperiódicas, elas não vão variar, certo? Periodicamente. O exemplo que a gente tem aí é a massa atômica, certo? Que é o número de nêutrons que a gente tem no núcleo, certo? E o calor específico. Beleza? Então, ó, um número de nêutrons ele varia? Não, não necessariamente, a não ser que seja forçado, certo? Então você vai ter aí essas duas tipos de propriedades que vai ajudar a agrupar esses elementos químicos na tabela periódica, certo? Então, ó, só relembrando a vocês, o que eu quero que vocês saibam daí não é o que é que significa cada um, eu só quero que vocês saibam quais são as propriedades periódicas, quais são as propriedades aperiódicas, tá bom? Beleza? Não quero que vocês decorem a tabela periódica inteira não, se bem que não era nada mal, né? Custa nada quem tiver o interesse de decorar. Agora, decorar que eu falo, ó, saber onde é que está cada um e por que cada um está. E olhar essas propriedades que são utilizadas para agrupar esses elementos e ver como é que você vai agrupar esses elementos, né? E por que eles estão sendo agrupados. É um exercício legal de se fazer. Quer dizer, pelo menos legal para mim, né? Não sei que vocês têm a maioria das pessoas tem um certo medo de química, né? Porque geralmente algumas disciplinas elas são palpáveis, você consegue ver, imaginar as coisas, como por exemplo a anatomia, que é bem mais simples de ministrar, que você consegue imaginar, ver as peças anatômicas, ver as estruturas. Mas quando você está falando de química ou de bioquímica, que são coisas meio abstratas, fica um pouco confuso. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que não é complicado não, é só ficar tranquilo e esperar e ver que vocês vão entender isso aí. Quando a gente tira essa trava que a gente tem inconsciente na cabeça, a gente consegue fazer as coisas, entender as coisas melhor, tá? Como eu falando, repetindo, não se preocupe com a prova, certo? Que a prova vai ser tranquila. E fiquem prestando atenção só na aula, tentem entender. Como eu falei, eu quero que vocês façam a definição com as palavras de vocês. Pega o que eu disse que era uma propriedade periódica e o que era uma propriedade aperiódica, por exemplo,
Escreva o que é cada uma com a palavra de vocês. Propriedade periódica é isso, propriedade aperiódica é aquilo, certo? Com a palavra de vocês. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil na hora que vocês forem estudar, certo? Vocês vão bater o olho naquilo ali no caderno que vocês escreverem e vai vir automaticamente na cabeça de vocês o que é cada coisa, certo? Agora a gente vai começar a falar sobre substâncias, certo? A gente viu que era um átomo, como o átomo era composto, certo? As partes do átomo. A gente viu que os átomos eles podem ser chamados de elementos químicos, certo? Dependendo das suas características que têm em comum, certo? E agora esses átomos eles não ficam isolados na natureza. A gente sabe, né? Que a maioria desses átomos eles são o quê? Estão ligados a outros átomos, certo? Até porque eles precisam procurar o quê? A estabilidade atômica deles, certo? E depois a gente vai ver a questão da camada de valência, da quantidade de elétrons que cada átomo tem que ter na sua última camada e que isso pode causar instabilidade ou pode causar estabilidade do átomo, certo? Então por isso que o átomo ele precisa estar ligado, a grande maioria dos átomos, né? Precisam estar ligados a outros átomos para poder ter estabilidade, para serem estáveis, certo? Então, ó, quando esses átomos eles se juntam, é quando eles formam as substâncias. E essas substâncias elas podem ser divididas em dois tipos de substâncias: as substâncias simples e as substâncias compostas, certo? Mas o que são substâncias? Substâncias são grupos de moléculas iguais. Quando eu digo assim, eu tenho a água é composta de H2O, certo? Como tem um exemplozinho da gota de água aí, ela é formada por H2O, 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 várias moléculas de H2O, certo? Então, ó, quando eu tenho várias moléculas iguais de H2O, eu tenho uma substância que eu chamo de quê? De água, certo? Tá bom? E cada molécula dessa também ela pode ser formada, ó, por um grupo de átomos do mesmo elemento químico ou grupos de átomos de elemento químico diferente. Que a gente vai ver que quando você tem uma substância que é composta pelo mesmo tipo de átomo, a gente vai ter uma substância simples, e quando essas substâncias elas são compostas por diferentes átomos, por átomos diferentes ou elementos químicos diferentes, ela vai ser uma substância composta, tá bom? Primeiro que a gente vai ver o que é uma substância simples, né? Ó, uma substância simples ela é formada por apenas um tipo de elemento químico, certo? Um tipo de átomo. Você vai ter átomos, ou seja, elementos químicos iguais, certo? Quais são os exemplos que eu uso aí? Ó? Principalmente gases. Ó, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Ó, vê só, o que é o hidrogênio? H2, essa representação significa que é o quê? Uma molécula, ou seja, um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio, certo? Ou seja, um elemento químico hidrogênio ligado a outro elemento químico hidrogênio. Aí você vai ter o H2. O O2 é a mesma coisa, um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio. Então eu vou ter o que? H2, O2, certo? O nitrogênio é a mesma coisa. Isso serve para todos os outros átomos. Quando você tem uma substância que ela é formada pelo mesmo tipo de átomo, nós temos uma substância que nós chamamos de substâncias simples. Agora, por exemplo, vocês não podem confundir. Por exemplo, quando eu uso o exemplo dos gases, oxigênio, por exemplo, quando eu falo oxigênio molecular, certo? Ou oxigênio atômico, eu estou me referindo só ao átomo de oxigênio, ou seja, só ao elemento químico oxigênio. Quando eu me refiro ao O2 ou eu me refiro ao gás oxigênio, eu estou me referindo justamente ao quê? Eu estou me referindo à substância simples que é o gás oxigênio, que é justamente o que? A ligação entre dois átomos de oxigênio, certo? Dois oxigênios moleculares. Beleza? Agora, dentro ainda dessa definição de substância simples, a gente tem uma curiosidade que a gente chama de alótropo, certo? O que é um alótropo? Veja bem, ó, a gente tem esses exemplos aqui, ó. Tá vendo a bolinha vermelha e a bolinha azul, certo? A bolinha vermelha
é um átomo só, certo? A bolinha azul, vamos usar só o exemplo do oxigênio, né? Que é essas bolinhas azuis, fica mais fácil de entender assim. Vê só, lembra que eu falei que eu tenho o oxigênio molecular, certo? Que é um átomo. Esse oxigênio molecular, quando ele se junta a outro oxigênio molecular, ele forma o quê? O O2. O O2 é o gás oxigênio, certo? Só que quando eu tenho três oxigênios moleculares, ou seja, três átomos de oxigênio que se ligam, eu vou ter um outro tipo de gás, que eu chamo de gás ozônio, certo? Que é o O3. Então, ó, o que é um alótropo? Veja só. Tanto o oxigênio como o ozônio são substâncias simples. Por quê? Porque elas são formadas pelo mesmo tipo de átomo, pelo mesmo tipo de elemento químico que é o oxigênio, certo? Só que dependendo da quantidade de átomos que se ligarem uns aos outros, eu vou ter o quê? Substâncias totalmente diferentes. Quando eu tenho só dois átomos ligados, eu tenho o gás oxigênio, que é o que a gente respira, certo? Quando eu tenho três moléculas de oxigênio ligado, eu tenho o ozônio, certo? Que é outro tipo de gás totalmente diferente. Então, ó, a alotropia, ou seja, os alótropos são isso, são quando você tem átomos do mesmo tipo, certo? No caso aqui do exemplo que eu usei, o oxigênio, que eles vão formar substâncias simples diferentes, beleza? Ou seja, o oxigênio ele pode formar o oxigênio gás ou o gás ozônio, certo? O3 ou O2. Então, ó, só voltando, ó, o que é uma substância simples? Uma substância simples é uma substância que é formada por apenas um tipo de átomo, ou seja, por apenas um tipo de elemento químico, certo? Então, quando eu tenho uma substância que é formada por um único tipo de átomo, eu tenho o que eu chamo de substância simples, certo? Essas substâncias simples, ela tem uma curiosidade, uma particularidade que são os alótropos, que é quando um mesmo tipo de átomo pode formar mais de um tipo de substâncias simples diferentes, certo? Como eu usei o exemplo aqui do oxigênio, né, que é o O2, o gás oxigênio, e o O3, que é o gás ozônio, certo? Se eu perguntar em prova alguma coisa, eu vou diferenciar vocês do que eu estou me referindo. Se eu estiver me referindo à substância química, o átomo de oxigênio, eu vou me referir a ele como oxigênio molecular ou oxigênio atômico, certo? Se eu estiver me referindo ao O2, que é o gás, eu vou me referir ao gás oxigênio. E o ozônio é a mesma coisa. E assim para todas as outras substâncias que eu estiver me referindo, certo? Então, depois das substâncias simples aí que a gente viu, nós temos o que? O que a gente chama de substâncias compostas, certo? Mas ainda dentro das substâncias simples, a gente vai ver que a gente tem características, certo? Só para complementar um pouco aqui dessa questão das substâncias simples ainda, né, para a gente ver a questão das substâncias compostas, ó, vários elementos aqui da tabela periódica que a gente encontra na tabela periódica, eles podem formar substâncias puras, certo? A maior parte dessas substâncias, elas vão estar no quê? No estado sólido, como a maioria dos metais. Quando você pega um ferro, por exemplo, uma barra de ferro puro, o ferro só vai ter o quê? Moléculas de ferro, átomos de ferro. Então ele continua sendo uma substância simples, certo? A mesma coisa o quê? Do cobre, certo? Você pega uma barra de cobre pura, você vai ter o quê? Só o átomo de cobre, basicamente. Então, a maior parte dessas substâncias, dos átomos que a gente encontra na tabela periódica, eles podem formar substâncias puras, certo? E a maioria delas são sólidas, certo? Mas tem algumas que são líquidas também, como o exemplo aqui da foto, o mercúrio, certo? O mercúrio também tem um bromo, certo? Mas são algumas exceções. A grande maioria elas são sólidas, beleza? E só relembrando de novo, uma substância simples é uma substância que é composta por um só tipo de elemento químico, por um só tipo de átomo, certo? A gente pode classificar essas substâncias simples de acordo com a quantidade de átomos que elas são formadas. Por exemplo, nós temos substâncias simples que são formadas por um único átomo, que são os gases nobres, certo? Aí você tem o hélio, argônio, xenônio, criptônio e por aí vai.
todos os gases nobres, esses átomos que fazem parte, esses elementos que fazem parte dos gases nobres, eles são substâncias simples que a gente chama de monoatômica, ou seja, um único átomo tem uma característica de substância simples, ou seja, é uma substância simples formada por um átomo só, certo? Tirando esses gases nobres, todas as outras não são monoatômicas, beleza? Temos outros tipos de substâncias simples também que são compostas por dois átomos juntos. Lembrando que todos os átomos têm que ser iguais, certo? Então, ó, quais são essas substâncias simples que são compostas por dois átomos? Nós chamamos de substâncias simples diatômicas. De dois, atômicas de átomo. Então você tem o quê? Dois átomos, certo? Que são iguais. Beleza? Como exemplo aí, ó, o oxigênio, nitrogênio, hélio e por aí vai, certo? Hélio não, certo? Nós temos também o que a gente chama de substâncias simples triatômicas. Tri por quê? Porque tem três átomos, certo? Então, ó, são aquelas substâncias simples que são compostas por três átomos do mesmo elemento. Como, por exemplo, o quê? Ó? O ozônio, certo? Então, só recapitulando, ó, substância simples é uma substância que é composta por um mesmo tipo de átomo, uma substância que é composta pelo mesmo tipo de elemento químico, certo? Essas substâncias simples, elas podem ser monoatômicas, que são substâncias simples, que são formadas por um único átomo, que são só os gases nobres, certo? Nós temos as substâncias simples diatômicas, que são aquelas substâncias simples que são compostas por dois átomos, lembrando que esses átomos são todos iguais, do mesmo elemento, certo? E nós temos as substâncias simples triatômicas, são compostas por três átomos, também do mesmo elemento, certo? Beleza? Agora nós vamos ver as substâncias compostas. Como a gente viu que as substâncias simples são formadas pelo mesmo tipo de átomo, pelo mesmo tipo de elemento químico, as substâncias compostas são aquelas substâncias químicas que são formadas por mais de um tipo de elemento químico diferente, certo? Como eu usei o exemplo da água lá para vocês, a água, por exemplo, é formada por quê? Por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. São átomos iguais, hidrogênio e oxigênio? Não, né? Se não são átomos iguais, são o quê? É uma substância composta, certo? Então, quando eu tenho vários átomos diferentes formando substâncias, né? Eu vou ter uma substância composta, certo? Aí a gente tem um exemplo do CO2, né? Por exemplo, o dióxido de carbono, você tem o quê? Ó? Dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. O carbono e o oxigênio são iguais? Não. Se não são iguais, são o quê? Uma substância composta, certo? Beleza? Então, a substância composta são substâncias que são compostas por átomos diferentes, são substâncias que são formadas por elementos químicos diferentes, certo? Isso é bem tranquilo, isso é bem fácil, beleza? Uma característica que a gente tem aí das substâncias compostas é que, dependendo de como, né, essa molécula ela se forme, né, dependendo de como ela vai se formar, essa molécula pode formar substâncias químicas diferentes, certo? Como assim? Por exemplo, nós temos dois exemplos aqui, ó, H2O e H2O2. Ah, beleza. Ó, como é que eu sei que é uma substância composta? É pelo número de átomos? Não. Eu sei que é uma substância composta porque eu tenho átomos diferentes, eu tenho elementos químicos diferentes, certo? Nos dois exemplos aqui, quais são os elementos químicos que eu tenho? Eu tenho hidrogênio e oxigênio. Por exemplo, no H2O, que é a água, eu tenho hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é o mesmo elemento químico que o oxigênio? Não. Se não é o mesmo tipo de elemento químico que o oxigênio, é uma substância composta, certo? Vamos no do lado aqui, ó, que é o que? H2O2, que é a água oxigenada, certo? Eu tenho quais são os átomos que eu tenho. Esqueçam os números, vejam só os átomos, vejam só os elementos químicos. Quais são os elementos químicos que eu tenho? Eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio, certo? São elementos químicos diferentes. Se são elementos químicos diferentes, é uma substância composta também, beleza? Então, ó, como é que eles vão formar substâncias diferentes?
Pelo motivo, veja, a proporção, ou seja, a quantidade de átomos de um e de outros podem formar substâncias químicas diferentes. Quando eu falo H, hidrogênio e oxigênio, você lembra da água, certo? Mas dependendo da quantidade de átomos de hidrogênio e da quantidade de átomos de oxigênio, eu posso formar substâncias químicas diferentes. Por exemplo, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Agora sim vocês olhem os númerozinhos de baixo. Eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Então eu tenho H2O, eu tenho a água. No outro exemplo do lado eu tenho H2O2, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. São quantidades diferentes de que aí? De oxigênio, né? Um tem um átomo de oxigênio e o outro tem 2 átomos de oxigênio. A quantidade de hidrogênio é a mesma nos dois. Mas essa modificação aí muda totalmente a substância. Tanto é que o H2O, eu tenho a água, certo? E o H2O2, eu tenho a água oxigenada, certo? Então esse comportamento, né, é bem peculiar desse tipo de substância, certo? Porque quando você muda a proporção, ou seja, você muda a quantidade de qualquer um desses átomos, né, de qualquer um desses elementos químicos que fazem parte dessa substância, você vai mudar essa substância. Vai se transformar numa substância diferente, certo? Outra característica aí também dessas substâncias compostas é que uma substância composta ela pode ser quebrada, e quando essa substância composta ela é quebrada, ela vai dar origem a substâncias simples, certo? Como assim? Olha, eu tenho água, né? Certo? Essa água, quando eu quebro essa molécula de água, eu vou dar origem ao quê? A H2 e O2, ou seja, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. H2 e O2 são substâncias simples. Então, quando eu quebro o H2, o H2O, eu vou ter o quê? Uma substância composta dando origem a 2 substâncias simples, certo? O mesmo exemplo a gente tem aqui embaixo, o NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Você quebra esse sal de cozinha, você vai ter o quê? O sódio e o cloro, ou seja, 2 substâncias simples, Na2Cl2, certo? Então, uma das características das substâncias compostas é que quando você quebra essas substâncias compostas, elas vão dar origem a substâncias simples, ou seja, não sempre, mas elas podem dar origem a substâncias simples, certo? Já uma substância simples, quando você quebra ela vai dar origem ao quê? Ao elemento químico puro, ao átomo puro, certo? Beleza? A diferençazinha entre essas duas aí.